novamente na comunidade terapêutica Fazenda Novos Rumos, que há 18 anos está aí salvando vidas, e o Dr. Santetti coordena, administra a comunidade, tratando a dependência química. E a pergunta, doutor, é uma pergunta que há muito tempo eu quero fazer para o senhor. Aquela família que diz assim, ó, não, mas meu filho só bebe final de semana. E aí, será que é um dependente ou não? Oi, um prazer novamente estar aqui, né? Será que a bebida utilizada só nos finais de semana, né, é uma drogadição? Estaríamos dentro de um quadro de preocupação? Isso é uma coisa relativa. O álcool tem vários estágios de drogadição, né? Tem muitas pessoas que só fazem um churrasquinho no fim de semana para poder beber alguma coisa, porque é ali que eles conseguem a liberação, a autorização tácita da família, dizer, não, só no churrasquinho tal. Então, desculpa. Os quadros que se usam muito, né? Mas só para exemplificar esse problema de drogadição, há algum tempo houve uma publicação de uma matéria minha sobre álcool e apareceu no escritório um rapaz que disse que havia lido aquela matéria e queria saber se ele era um alcoólico, né? E eu digo, ok, então vamos verificar, vamos conversar, tal. Começamos a conversar e ele me disse que ele só bebia sábado à tarde, depois das 2 horas da tarde, e que ele não bebia em casa, ele só bebia no bar ali do bairro dele. E então ele bebia sábado, né, depois das 2 horas, domingo, né, de manhã, que ele deu uma passadinha lá, fazia churrasco com a família, voltava para o bar de novo, né, e depois, durante a semana, não bebia, né? Aí eu perguntei para ele, primeiro, o que ele bebia? Ele bebia só cerveja e vodka. Alguma outra bebida? Não. Independente do que você comer? Sim, dependente da alimentação, ou do momento, ou se é frio, ou se é calor, né? Sempre só esses dois, né? Fora desse local que você me diz, você bebe? Não, é só ali no bar e em casa, fora do churrasco, de jeito nenhum. Mas a cabeça dele estava como uma água, né, doutor? Assim, né? Então eu perguntei, e tu já tiveste alguma confusão, algum prejuízo em decorrência disso? Eu disse, não sei. Eu digo, tu tá no primeiro casamento? Ele disse, não, estou no terceiro. Eu digo, e os dois primeiros? Elas reclamavam muito, e eu acho um deles, pelo menos, foi, né? Perdi o casamento por causa dessas bebidas de final de semana. E eu perguntei, e emprego? Ele disse, já perdi emprego por causa disso. Chegava segunda-feira não ia, eu chegava, né, mal, com ressaca. E eu digo, sim, você é um alcoólico, porque nós temos aí redução do cardápio, né, só as 2 bebidas. O hábito permanente e repetitivo, né, da prática de só beber em determinados locais, forma e situações, né? E prejuízos reconhecidos, né? Prejuízos conscientes, mas não efetivamente reconhecidos como do alcoolismo. Então estava fechado um quadro. Então, a gente tem que cuidar que dali um pouco a gente está sim só bebendo fim de semana, né? E achando que não tem problema nenhum, que não é um problema de alcoolismo, né? E às vezes já é. A gente tem que lembrar que a doença, né, que eu chamo de transtorno de personalidade em decorrência de uso de produtos químicos, porque ela altera o meu comportamento, a minha ação, né? Esta doença a gente tem que ver quando ela efetivamente, quando o consumo começa efetivamente a me prejudicar, né? É que o problema é assim, o pessoal que bebe final de semana, acho que não bebe. Eu fui no aniversário, faz tempo isso, acho que, olha, uns 2, 3 anos, né, doutor? Uma história que eu quero contar. E um amigo nosso, que eu pensava que não bebesse, né? Porque ele tinha me dito, não, eu não bebo. A gente conversando assim, não bebo. Eu pensei que ele não bebesse.
Aí quando ele pediu lá, eu cheguei a contar, ele pediu uma cerveja, aí eu lembrei, ué, que estranho, né? Ele disse que não bebe. Bom, na oitava cerveja, eu cheguei a contar, porque ele me falou que não bebia. Na oitava eu disse assim, mas só um pouquinho, tu disse que não bebe? Aí ele disse, não, claro que eu não bebo, só final de semana. Então, quer dizer, tem isso, a pessoa que bebe só final de semana acha que não bebe. E consegue levar a vida, né? Consegue levar a vida. Agora nós temos que começar a cuidar. E como é que está o estômago? Né? Já apresentamos alguma acidez, já apresentamos alguns distúrbios estomacais, né? Como é que está a nossa segunda-feira? Né? Estamos sendo efetivamente produtivos na segunda-feira? Né? Então nós temos que ter esses cuidados, porque depois que as coisas começam, né, aí é muito difícil de segurar. E em que estágio está esta vinculação com a bebida? Bom, quando ele, né, já fez o recanto do guerreiro, aí sim, aí vocês têm que cuidar mais, né? Quando ele já tem lá no fundo da casa um cantinho, que ele chega à janta e já vai direto para lá e fica isolado, porque o alcoolismo isola. Se vocês quiserem observar esse fato, é muito interessante. Deem uma olhada no barzinho do bairro, né? A gente chega nesse barzinho, tem 2, 3, 4 mesas e vai perceber que em cada mesa tem uma pessoa sentada sozinha, tomando o seu aperitivo, sua cachaçinha, sua cervejinha, né? E até conversam entre si, mas cada um na sua mesa. Então a doença é uma doença do isolamento, né? Ela se isola da família, aos poucos vão se isolando da família, vão abandonando tudo e vão se destruindo sem dúvida nenhuma. E tudo começa no fim de semana. Bem, isso aí. Eu tive uma tia, que eu já contei aqui no programa, ela morreu de alcoólatra, né? Morreu de cirrose devido ao álcool. Então, doutor, ela chegou no estágio, assim, é que naquela época, eu era pequena, isso há 30 anos atrás, não, a gente não tinha essas informações que a gente tem hoje, esses tratamentos e tudo, quer dizer, tinha tratamento sim, mas não assim essas informações. E a família também, né, ela vendava os olhos em relação a isso. E a minha tia ela bebia tanto, tanto, tanto que ela não conseguia mais ficar sem a bebida. Se ela não bebesse, ela começava a tremer. É a coisa mais horrível. Então ela era professora na época. Para dar aula ela bebia, chegava em casa bebia, escondia a bebida. Então era assim, era uma dependência e começou, pelo que minha avó contava, que minha avó sabia dessa doença aí, era uma pessoa esclarecida mesmo naquela época, começou quando ela era adolescente, doutor, nessa finais de semana, é bem isso aí. E vou pegar um gancho disso que você falou. Quando vocês encontrarem um familiar de vocês com delírio tremem, e esse tremor, tenham muito cuidado. Por quê? Porque esse acontece quando há falta da substância química no corpo. E aí o que acontece? Vem o delírio treme, vem a convulsão e pode ir à morte. Então, muito cuidado com duas coisas. Uma é a desintoxicação em casa. Se você parar de usar em casa e começar delírio tremem, levem para o hospital, não brinquem com isso, é muito sério, né? E segundo, por favor, não me deem o remedinho escondido para o marido. É um perigo, né? O antietanol é uma medicação que ela não vai curar a utilização do álcool. Ela vai evitar que ele use temporariamente. E aí, se ele simplesmente tomar isso e não tiver um acompanhamento, não vai adiantar nada. Quando você suspender a substância, ele vai voltar a utilizar o álcool. E muito sério, né? A quantidade de problemas e até de morte que a utilização dessas medicações sem acompanhamento médico é muito perigoso. É muito perigoso. Não deem qualquer remédio que a vizinha deu e que o marido dela ficou bom, né? Não faça isso com o seu, né? Isso é muito comum, né? Essas medicações aí, porque viu até na internet, pesquisei no YouTube, dá certo.
Então, é bem isso aí, doutor. Agora, assim, ó, tanto o álcool quanto as drogas, claro que a família, muitas vezes, ela não quer enxergar aquele problema. Tá havendo problema ali, não quer enxergar. E também tem aquele negócio de um passar para o outro, né? Achar que foi na criação, na educação. Então, não tem aquela história da mãe passar para o pai. Claro, a culpa foi tua, e o pai falar, tu largou, tu foi uma mãe que foi largada e largou o nosso filho. Então, tem esse negócio de um jogar para o outro, um botar a culpa no outro. Tem, né? Tem muito isso, mas você vai encontrar isso muito mais nas drogas e não, né, do que no álcool. É uma divisão que se faz, álcool é droga, mas tudo bem. Quer dizer, o álcool, ele começa a trazer problemas efetivos, né, de autodestruição de vida lá pelos 40. Mas claro que há a destruição muito de alguns casos, mas ele vem realmente trazer sérios problemas mais tarde, porque ele é lento e progressivo, né? O problema muito é nas questões comportamentais, aí sim, né? Quando as brigas, as discussões, a indisposição, quando a droga, quando o álcool excita muito a agressividade do usuário, né? Tem alguns que ficam excessivamente agressivos. Bom, aí trazem vários problemas para a família, né? E aí começa essa discussão, né, de quem é a responsabilidade. Os grupos de amor exigente que a gente trabalha, a gente explica, não há culpado em decorrência da drogadição, né? Não há culpado, né? Aquele que tem uma neurose maníaca, sem dúvida nenhuma, vai ficar preso na droga e não vai conseguir sair dela tão fácil, não. Ele vai precisar de um cuidado especial. Então, o tratamento, na verdade, começa a família se tratando, não é, doutor? Para a família se tratar primeiro, para depois chamar o filho para o tratamento. Primeira coisa importante, a família tem que entender o que é droga, o que é drogadição e como se portar frente a ela. Segundo, enfrentar a sua doença, porque toda vez que a droga entra numa casa, se ela cria a estrutura drogativa lá dentro, ela estabelece também uma outra doença, que é a codependência, né? A codependência é uma doença muito séria dos pais, porque eles acreditam que eles se acham culpados por aquela estrutura. E só entendem que o outro vai conseguir sair da droga se ele fizer aquilo que eles entendem correto, né? Então a codependência é uma coisa muito séria e em decorrência dela e em nome dela a família abandona e não faz nada, né? Então a família tem que ter muito cuidado. O tratamento passa pela família. Ou às vezes a gente diz, não, a família tem que se tratar. E eles não gostam disso. Então vamos trocar um pouquinho, não, vamos dizer assim, a família tem que conhecer sobre droga e sobre drogadição, né? Para não achar que eu não estou doente, doente é ele. E é verdade, ele é doente, mas vamos usar, ele também é doente. Porque não dá para nós termos um filho drogado, um marido drogado, um irmão drogado, pais drogados, que a gente não fique bastante, crie algum